Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Realmente o Flamengo, ele tem um time com algumas valências que a gente precisa comentar. E com alguns defeitos também. O jogo começa e se o Corinthians fosse um pouquinho mais competente, o Corinthians teria saído na frente. O Flamengo errou algumas saídas de jogo seguidas e o Corinthians não conseguiu fazer o gol. Foi um passeio em Itaquera e o ultrapassado Felipão trouxe um jogo em aberto para o Paraná. Já dizem ultra ofensivo e muito melhor que o Abel. Vitor Pereira, aliás, né? Vai só conhecer o Maracanã. Sabe, eu vou chegar nos erros que eu acho que o Corinthians cometeu e por isso que o Abel foi um achado para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas antes de falar sobre isso, o Corinthians teve oportunidade. Teve oportunidade. O time do Corinthians é um time feio. Contratou vários jogadores aí que fica de fora. William, Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto. São jogadores que estão ali. Se recebem salário, estão sugando do Corinthians, e que bom. Podem continuar, eu não ligo não. E assim, o Corinthians teve oportunidades ali no começo de jogo. O Flamengo não fez um bom começo de jogo. O Corinthians teve oportunidades, mas eu achei meio burra a tática do Vitor Pereira de ir para dentro do Flamengo. O Vitor Pereira tentou atacar o Flamengo, tentou jogar de igual para igual e para mim foi a pior tática que ele. Eu esperava um Corinthians totalmente fechado, jogando por uma bola, e não foi o que aconteceu, cara. O Corinthians marcava a saída de jogo, o Corinthians tentava jogar de igual para igual, e para mim aí foi dos grandes erros. Sobre o pênalti, que pênalti não, desculpa. Sobre o gol do Arrascaeta e a mão. Se dá pênalti às vezes em lance assim e não marcaram mão. Cara, eu vou seguir com a mesma linha. Eu acho que não foi nada. Eu acho que não foi mão. Comentaria assim se fosse em prol do Palmeiras também. E comentaria assim se fosse contra o Palmeiras. Porém, a verdade é que se a bola não pega caprichosamente na mão, ela também não se convida caprichosamente. Mas eu não acho que foi mão. Aí teve um lance mais agora no segundo tempo, que foi um encontrão do Léo Pereira, que foi o pênalti que foi, na verdade, sim, esse encontrão do Léo Pereira foi muito mais pênalti do que deram pênalti no Vina. Só que aí a gente muda de competição, né? Então ali é Libertadores. Não é essa várzea de Campeonato Brasileiro que se marca tudo, que marca qualquer faltinha. Então, eu até gostei do jogo. Achei um jogo bom, mas muito melhor para o Flamengo. Não sei nem se vale a pena pegar números. O Corinthians, a impressão que deu, o próprio, acho que foi o Emerson Sheik que falou, a impressão que deu foi que o Flamengo foi treinar, velho, tá ligado? Quando você olha os números assim, o Corinthians arriscou muito de fora da área, então é 12-15, no gol 5-5. O Flamengo teve 60% de posse de bola e trocou 600 passes. O Corinthians trocou 442 passes, mas de verdade, quem assistiu o jogo não parecia. Não parecia que tinha trocado isso tudo de passes, não. Eu arriscaria aí, de verdade, boa parte desses passes improdutivos. E até o Corinthians chegou algumas vezes, e o Flamengo também chegou para talvez ganhar esse jogo aí de 3 ou 4-0. O Corinthians também chegou algumas vezes, mas ali foi o grande erro, no meu ponto de vista, do próprio treinador do Corinthians, que tentou atacar de igual para igual. Por isso que muitas vezes a gente vê o Abel com postura mais conservadora em determinados jogos. E em determinados jogos você tem que entender o que você é capaz e principalmente o que o seu adversário é capaz. Para mim, polêmica de arbitragem é zero. Sinceramente, eu nem vou me apegar nisso porque não vale a pena. Para mim, não teve problema de arbitragem. O que a gente vê como problema de arbitragem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é problema de arbitragem um atrás do outro. Então, para mim, não teve nada demais. Se fosse o Palmeiras ali, eu ia falar a mesma coisa. Bem, Felipão deu a receita como se joga contra o Flamengo. Não adianta jogar de igual. Não adianta, velho. Não adianta. O Flamengo tem um time bom. Eu sei que os caras adoram que a gente reconhece, mas é a verdade. Tem um time bom mesmo. Não é melhor ainda que o de 2019?
não é melhor que o de 2019, mas tem um time bom. Fernando, você acha possível, quando temos a bola, o Scarpa fazer a função... Então, eu vou falar do Arrascaeta. O Arrascaeta, para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo, talvez o melhor do jogo, tá? Com Zé, Danilo e Veiga atrás. Um abraço pro Manga aí, tamo junto, cara. O que eu acho é o seguinte, falando em específico do jogo, o Arrascaeta é aquele meia que a gente, às vezes, olha para o elenco do Palmeiras e eu, pelo menos, queria que o Palmeiras tivesse um meia que ficasse com a bola, que quisesse ter ela mais. O Scarpa é mais assim do que o Veiga. O Scarpa é um jogador que conecta melhor o sistema defensivo, o meio-campo e o ataque. É um jogador que faz mais essa transição. Agora, tudo passou pelos pés do Arrascaeta no primeiro tempo. O Arrascaeta jogou tranquilo, né? O Arrascaeta, ele pratica... O Corinthians também é um time de... Olha, gente, eu volto a dizer aqui para quem está entrando na live agora, o Palmeiras tem uma oportunidade em mãos nesse Campeonato Brasileiro, que assim é um... Olha, é incrível, né? Mas... comenta o que vocês acham. Daí você vê, cara, como é que um time que quase não fez gol na Libertadores igual ao Corinthians, e que tinha um grupo que poderia ter feito mais gols, Always Ready, né, o Deportivo Cali. Como é que esse time é vice-líder do Campeonato Brasileiro, cara? Esse time aí que jogou em casa e que foi atropelado pelo Flamengo, como é que esse time é vice-líder do Campeonato Brasileiro, velho? É como eu disse, os números do Corinthians, cara, eles são bem enganosos no Campeonato Brasileiro. Não é número de vice-líder, cara. Olha isso aqui, ó. Palmeiras SofaScore aqui, ó. Deixa eu colocar a tabela. Os números do Corinthians são números enganosos, velho. Enganosos. Eles fizeram 25 gols, tomaram 19. O Palmeiras tem 33/14. O Fluminense tem 31/22. E o Flamengo que tem subido aí na competição. Cara, o Palmeiras com 42 pontos. É o que eu disse. Nós temos aí o jogo em casa contra o Flamengo, que é depois dos confrontos de Libertadores, né? Contra o Atlético. Ali a gente já vai saber se o Palmeiras está nas semifinais da competição ou se acabou a competição pra gente. E aí, ainda no Pergunta do Manga, eu acho que falta ao Palmeiras, que aí, para mim, qual que é a melhor característica do Flamengo? E eu também não acho um time perfeito. Eu acho que tem, sim, problemas defensivos, tá? Ainda que eu achei a partida do Davi Luiz hoje muito melhor que as demais que eu acompanhei. Participativo no ataque, me parecia melhor fisicamente, mais conectado fisicamente. Agora, o Flamengo tem problemas no lateral. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Com a posse de bola, vamos primeiro falar o ponto positivo. Talvez seja o melhor time do Brasil com a posse de bola, tá? A posse de bola do Flamengo é um time que não desvaloriza ela. É um time que valoriza a posse. O Palmeiras tem uma escola e um pensamento diferente. O Palmeiras não tem esse desejo de ter a posse de bola. É um time de conexão de contragolpe, tá? Agora, o Flamengo tem problemas defensivos para mim nas laterais. Os times que enfrentam, tanto é que o Corinthians chegou algumas vezes, tá? Só que não soube aproveitar. Eu acho que a defesa do Flamengo cerca muito. Acho os laterais do Flamengo bem mais ou menos. Os que jogaram hoje, pelo menos, né? Rodinei e Felipe Luiz. Eu acho eles bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Então, o time que vai contra-golpear o Flamengo, é necessário que tenha 2 pontas, já começa daí. Porque assim você consegue aproveitar melhor, você pode descer numa 4-5-1 e desgraça fest para quem está chegando agora na live, um evento incrível aí, e conseguir contra-golpear o Flamengo quando o Flamengo desce. O Flamengo nem usa tanto o jogo de apoio dos laterais, principalmente do lateral esquerdo, né? O Rodinei apareceu um pouco mais no ataque hoje e deixou espaço. Na última partida do Flamengo contra o... Que eu assisti, aliás. Na última partida que eu assisti do Flamengo, foi o Flamengo e o Atlético Paranaense. O Davi Luiz veio marcar aqui em cima, acabou sendo expulso, justamente porque às vezes o Flamengo sobe a sua defesa e um time que quer contra-golpear o Flamengo precisa apostar corrida com os laterais e os zagueiros. Enfim, no jogo de Copa do Brasil, eu vi que o Keno tentou fazer isso e fez em alguns momentos muito bem, tá? Então, o time que vai jogar contra o Flamengo tem que ter coragem de contra-golpear até o final. Tem que ter coragem de apostar corrida com os laterais que jogam, em algumas vezes, alto. O Abel fez isso muito bem quando ele forçou muito a jogada pelo lado direito
E pelo lado always red, eu falei always read. Essa bosta, vocês entenderam? Essa merda aí que enfrentou o Corinthians, que o Corinthians nem conseguiu ganhar. É always red. É essa merda aí, desse vice-campeão boliviano. Então, assim, não é um time perfeito, mas é um time que evoluiu. Tenho minhas desconfianças se evoluiu, tá? Se evoluiu pelo treinador, ou se é um time que joga por conta dos seus jogadores, dos jogadores que tem. Você viu ali, entrou o Vidal, entrou o Cebolinha. É um time que vai mexer e talvez tenha aí, em questão de nomes, o melhor time do Brasil em elenco, não em conjunto e não em coletivo, mas em elenco. Coletivo se dá com o tempo. O Palmeiras ainda tem uma vantagem competitiva porque manteve o treinador. Então, eu acho que isso é a nossa vantagem hoje, tá? Inscreva-se no canal, então aí se curtiram, deixa o like, ative o sininho e compartilhem, galera. Pois é, não importa o que digam com vocês aqui nos clipes. NIOQD Clips, corta pra mim, é nóis, fui!